Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, ia começar a explicar por que esse acordo é importante. Espero que agora esteja bom o sinal. Tá bom. Mas eu dizia o seguinte, Stout, Mariana. Por que é importante a gente ter zonas de livre comércio? Porque é melhor eu ter mais clientes do que ter menos clientes. Simples. Se eu tenho uma zona de livre comércio com outro país ou com outro bloco de países, aonde os meus produtos entram facilitados em comparação a quem não está nesse acordo, eu tenho uma tendência de vender mais. Se eu vendo mais, eu vou produzir mais. Por isso que não é correto. Tem gente que acha, mas se a gente exportar mais, os preços vão subir. Não necessariamente, a gente vai produzir mais também. E por outro lado, a gente vai ganhando competitividade. Porque veja, esses equipamentos que estão fazendo chegar as nossas vozes em cada canto do estado, olha quanta peça, quanto componente, quanta coisa precisa ser produzida, desde o celular que eu estou utilizando até passando pela estrutura da Gaúcha, chegando lá no rádio de quem está ouvindo. Olha a quantidade de peças, olha a quantidade de coisas que precisam ser feitas. A quantidade de componentes é algo absurdo. Quando eu faço uma zona de livre comércio, eu começo a ver o seguinte, olha, eu produzo isso daqui no meu país. Mas onde é que eu compro este parafuso? Onde é que eu compro esta peça, aquela outra? Quando eu amplio a minha cadeia de fornecimento, eu tendo a produzir um produto melhor e mais barato, o que me dá competitividade para ganhar o mundo inteiro. Então, zonas de livre comércio, elas são fantásticas, elas são coisas que devem ser muito, muito trabalhadas, muito buscadas, porque realmente são importantes. Só que essa não é uma zona de livre comércio qualquer. Essa, se aprovada, será a maior do mundo. E do lado da Europa, que está vendo o que está acontecendo na Rússia, na China, nos Estados Unidos, os movimentos geopolíticos destes países, a Europa ela precisa ampliar o mercado dela. E é por isso que este acordo, que há muito tempo nós queremos, agora eles vieram com mais entusiasmo, porque eles estão sendo pressionados pela realidade geopolítica do mundo. E então... Quais os produtos do agronegócio do Rio Grande do Sul podem ser mais beneficiados, assim, num primeiro olhar? Bom, se as coisas acontecerem dentro do que foi acordado, nós temos muitos produtos que podem receber mercado lá. O gado lá do Zé Alberto, lá produzido lá em São Chico, vou dar o caso dele, por ser da Gaúcha, ser um jornalista que eu gosto muito, vai ter mais mercado lá nos estados que compõem a União Europeia, os estados-nação, né, que compõem a União Europeia. O nosso arroz, mel, bom, temos uma gama de produtos. O Rio Grande do Sul é um estado muito diversificado, um dos mais diversificados do país. Tem um monte de produtos que podem ser beneficiados. No campo da uva e do vinho, nós temos uma dúvida, né? Porque nós produzimos vinhos, eles produzem vinhos também. Muita gente tem medo, olha, vai vir vinhos de lá para cá e os nossos vinhos vão ter problema. Olha, há 20 anos atrás eu tenho certeza que isso iria acontecer. Hoje eu não tenho, porque a nossa produção de vinhos é de primeira grandeza. Olha a quantidade de vinhos que nós produzimos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que estão sendo premiados mundo afora. Nós temos o nosso suco de uva, que é maravilhoso, ele é imbatível no mundo, que pode ganhar muito mercado lá. Nós temos os nossos espumantes. Eu estou pegando o exemplo da cadeia do vinho, porque ela é nevrálgica, ela é delicada nesse acordo. Nós temos a cadeia do leite, que também preocupa. Então, o que acontece hoje, nós temos um acordo feito pela Comissão Europeia. Mas a Comissão Europeia, ela tem autonomia para fazer esse acordo. Mas estes acordos precisam passar nos parlamentos da Europa. E inclusive no Parlamento Europeu, aonde de um grupo de um pouco mais de 700 deputados que compõem o parlamento, 150 já disseram que, se derrotados forem, vão judicializar o assunto. Então, nós não podemos ainda ter este acordo, mesmo que ele seja assinado. A Europeia fez, principalmente a França, nesses últimos tempos, né? Isso nos traz muita preocupação, porque isto não foi acordado.
Aí começa a colocar um monte de problemas para uma série de cadeias, começa a querer, por exemplo, não, mas eu não posso, se o produto foi usado determinado defensivo agrícola, não pode entrar na França. Não, mas só um momentinho, eu uso esse produto porque eu sou uma agricultura tropical. Tu não usa aí porque a tua agricultura é temperada, não é porque tu não usaria, porque tu não precisa, eu preciso. Tem produtos que tu tem aí que eu não uso aqui, são características do clima. Então, começa a criar uma série de embaraços para melar o acordo. Então, eu estou com uma expectativa muito boa, nunca estive com uma expectativa tão boa como nós estamos vendo agora, diante da possibilidade de uma abertura muito grande de mercados para a gente, abrir o nosso para eles também, mas aí vai ser o melhor dos dois. Mas, enquanto nós não tivermos todas as etapas superadas, nós temos que ter cautela. E essas tarifas, elas não são reduzidas também imediatamente, né? Tem um prazo, é gradual. Então eu queria saber, assim, se de fato se confirmar a assinatura do acordo dia 17 de janeiro, quando é que a gente já começa a sentir os primeiros impactos na economia aqui do Rio Grande do Sul desse acordo em si? Depende, né? São mais ou menos 90% das linhas tarifárias, tanto de um lado quanto do outro, elas vão ser reduzidas. E aí vai ter aqueles produtos que são de cadeias mais sensíveis, que ficam salvaguardados. Agora, existe um prazo, tá? Tem 10 anos de um lado, 15 anos do outro, e vai sendo realmente uma abertura gradual. Não tem como dizer, Mariana, neste momento, qual produto vai ser primeiro. Até porque não depende só do acordo, eu dependo que dois empresários apertem a mão. Eu preciso que... vamos fazer aqui uma hipótese. Vamos pegar o arroz, que é um produto que a gente precisa muito exportar. Imagina o nosso produtor de arroz. Ele não tem... o nosso produto ele não entra na Europa nos volumes que potencialmente poderão entrar a partir do acordo. Sim, só que eu tenho que levar meu produto lá, a indústria de lá tem que vir ver o produto aqui, precisa passar por uma experimentação, precisa ser levado a consumidor, precisa ser testado. Isso tudo leva tempo. Por isso que esses acordos eles não podiam levar 26 anos como levou este, para chegar no ponto em onde chegou. Ele deveria ter sido mais ágil. Agora, mas tudo bem, vamos ver se agora vai. O fato é que a gente vai levar tempo, não vai ser do dia para a noite, em economia nada do dia para a noite, são acordos muito grandes, é o maior do mundo. Nós vamos levar alguns anos, Mariana, para enxergar uma movimentação mais forte das nossas atividades por causa do acordo. Para entender como é hoje, quais são as tarifas e, além de tarifas, tem mercados em que não há nenhuma possibilidade por barreiras de entrada de alguns produtos? Por exemplo, a carne. A carne a gente tem uma cota muito bem estabelecida, que é muito pequena. Uma fração que a gente exporta para o mundo. A Europa, ela já foi nosso principal destino das nossas exportações. Hoje, ela é muito pequena. Eu não vou dizer insignificante, porque insignificante pode algumas pessoas entenderem com outro sentido que não é o que eu quero dar. Mas a União Europeia, ela tem uma participação muito, muito, muito pequena nas nossas exportações. Nós exportamos muito para o mundo todo. Agora, a União Europeia em particular, ela tem os produtores rurais da União Europeia, eles têm um modo de produzir muito diferente do nosso. Começar pelos níveis tecnológicos, que são bem mais baixos. A escala deles é bem menor que a nossa. Enfim, eles têm uma série de questões que exigem, né, que para mantê-los produzindo, são colocados bilhões de euros em subsídios lá na mão dos produtores. E eles e ao entrar um produto melhor e mais barato, os estados-nação que compõem a União Europeia vão ter que gastar mais com subsídios, ou eles vão ter alguns problemas de competitividade. Eu não acho que esses problemas eles sejam insuperáveis. O Brasil, quando abriu o Mercosul, nós pedíamos todo santo dia no mercado brasileiro. Quando houve a abertura do Mercosul, foi horrível para o Brasil.
E depois, quando nós seguimos aí o Plano Real, estabeleceu economia, e o governo da época manteve a moeda próximo de 1 por 1 com o dólar, e abriu para a entrada de produtos, para o agro brasileiro foi muito difícil. Agora, o que os produtores brasileiros fizeram? Eles investiram em tecnologia, eles viajaram pelo mundo, foram ver como é que os concorrentes fazem, foram fazer benchmarking, e investiram pesadamente em tecnologia, e o Brasil começou a ganhar primeiro a concorrência dentro de casa, e depois começou aos poucos exportar e ganhar mercados fora, e hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. A gente falou... Desculpa, pode concluir, perdão. Então, a União Europeia, os produtores europeus, eles talvez vão ter que passar por esse mesmo processo que o Brasil passou. Dói no início, mas depois vale muito a pena. Eu só ia pedir para o senhor detalhar um pouquinho mais as perspectivas para o setor de soja, milho, arroz, que a gente falou um pouco do gado, do vinho, e esse é um setor muito importante também aqui do Rio Grande do Sul. Bom, a soja, né? A China, ela é o grande consumidor, é a grande consumidora de soja do mundo. E vai continuar sendo. E a União Europeia, ela está lá em terceira ou quarta posição entre os importadores de soja. Então, mesmo que ela compre tudo da gente, ainda é uma quantidade pequena perto do que a China faz. Então, eu não acredito que mudará a geografia, mas é um mercado que nós acessamos menos do que potencialmente a gente poderia acessar. Nós estamos falando aí de, quem sabe, crescer uns 10%, coisa do tipo, por conta da União Europeia, não mais do que isso. Arroz é um produto, é um produto que pode ter um salto importante nas nossas exportações, ele pode ser bem relevante. O quanto, Mariana, tudo é muita especulação, é muito difícil, eu não quero me comprometer com um número que depois a gente pode não ver ele tão cedo. Mas o arroz, sim, tem um potencial muito grande, porque as nossas exportações, elas não são relevantes. Nós somos um país que exporta 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas, às vezes 2 milhões. Então, se nós exportarmos 1 milhão para a União Europeia, é um aumento enorme nas exportações. Arroz pode fazer sentido. Mel é um produto que eu aposto muito que nós vamos colocar lá. O milho é um produto que nós poderíamos ter muita demanda da União Europeia, ainda mais nesse processo de transição energética que o mundo está vivendo. E aí eu já entro num outro, que é o futuro, né, não do agro brasileiro, porque eu acho que isso não vai ser nem o agro, não é nem o crescimento do agro, é um irmão do agro que está surgindo no mundo, que é a produção de energia renovável. Que o Brasil, ele tem uma capacidade imensa de liderar a produção mundial de energia renovável. E o Rio Grande do Sul não está ficando para trás. Nós temos lá em Passo Fundo uma iniciativa muito bacana de produção de bioenergia, nós temos outra em Santiago, nós temos uma em Cruz Alta está surgindo outra, nós temos várias iniciativas empresariais de construção olhando para isso. E a União Europeia, ela poderá sim ser um importante comprador de energia renovável brasileira lá no futuro. Mas para tudo isso a gente precisa fazer esse acordo. As possibilidades, elas são imensas. Tem coisas que a gente acha que vai performar melhor do que de fato vai performar, tem coisas que nós estamos subestimando hoje e vai ser melhor do que a gente está imaginando. Agora, coisa não tem dúvida, que vai ter muito mais comércio de lado a lado, isso nós não temos a menor dúvida. Então, é importante assinar esse acordo, passar no Parlamento Europeu e o Brasil não pode aceitar essas novas implicações colocadas pela Europa. Nós não podemos, porque se assim a gente fizer, nós vamos olhar para um balanço, onde a União Europeia vai ficar com o ativo e nós vamos ficar com o passivo. Isso não podemos aceitar, mas nós queremos acreditar que a União Europeia, um continente milenar, o berço da nossa civilização aqui latino-americana, eu espero que eles tenham a grandeza, a fineza de cumprir aquilo que os seus embaixadores, aquilo que os participantes da Comissão Europeia assinaram. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, muito obrigado pela análise e um bom trabalho.